Bom dia, passando com a poderosa palavra de Deus nessa manhã, a palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e com fogo que nos leva para o céu. Essa é a poderosíssima palavra de Deus. Eu gostaria de estar compartilhando nessa manhã uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. E o tema dessa palavra é correr atrás do vento. Quantas vezes, na nossa jornada diária, no nosso dia a dia, durante o nosso ano, nós deixamos aquilo que é prioridade, muitas vezes estamos correndo atrás do vento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios, é muito falado sobre isso, sobre correr atrás do vento. Em Eclesiastes, em Provérbios, fala sobre isso. Em Eclesiastes 6 diz assim: melhor é ter um punhado, aleluia, com tranquilidade, do que 2 punhados, aleluia, à custa de muito trabalho. É como correr atrás do vento. Não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que conquistar, que nós não temos que ter as nossas coisas, mas a palavra do Senhor diz que tudo que é demasiadamente, que é excessivo, se torna prejudicial, enfadonho, E tanto que no 6:9 diz assim: melhor é contentar-se com o que teus olhos veem do que com o que tem, do que dar vazão à cobiça e à inveja, porque muitas vezes a gente, quanto mais tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer comprar. E muitas vezes há uma insatisfação, Nunca nós conseguimos nos saciar. Aleluia. E é sobre isso que a palavra do Senhor está nos alertando hoje, a não correr atrás do vento. É melhor contentar-se com o que os teus olhos têm, com o que os teus olhos veem, com o que você tem, com o que tem, do que dar vazão, ficar dando vazão, a cobiça, a inveja, sempre querer mais, a ter mais, Então, essa expressão, correr atrás do vento, eu escrevi até aqui para mim não esquecer, ela fala de futilidade, de certos esforços, desejos humanos que são excessivos, como excesso de trabalho ou busca insaciável, Nós temos que trabalhar para viver, mas nós não temos que viver para trabalhar. Nós temos que buscar a sabedoria do Senhor, Aleluia. Em tudo que nós formos fazer na nossa vida, buscar a sabedoria do Senhor, porque em Provérbios 30:15 diz assim, a sanguessuga, aleluia, ela tem 2 filhas, aleluia, sabe qual é o nome delas? Aleluia, aleluia, a saber, o nome delas é Dá, aleluia, aleluia, essas 3 coisas nunca se fartam, aleluia, e a quarta nunca diz basta. Quer dizer, elas nunca estão satisfeitas, são pessoas que nunca estão satisfeitas, elas são como sanguessuga, dá, sempre eu quero mais, E elas estão correndo muitas vezes atrás do vento e deixando o que é prioridade, muitas vezes deixando de servir a Deus, de poder estar na casa de Deus, porque sempre tem algo, que ela coloca em primeiro lugar, como prioridade material, às vezes nem tá precisando, mas tá correndo atrás do vento, aleluia, fazendo bicos às vezes sem necessidade, fazendo extras sem necessidade, correndo, é a sanguessuga. Dá, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, aleluia, e o Senhor, aleluia,
Aleluia, não é tempo somente, né, de correr atrás do vento, somente das coisas que são, né, perecíveis, materiais. É tempo, né, de nós buscarmos a Deus também, de nós darmos prioridade ao Senhor, porque a palavra do Senhor é clara, né? As demais coisas o Senhor nos acrescentará. Nós vamos trabalhar, nós vamos ter nosso trabalho, nós vamos ter o nosso salário, o nosso dinheiro, nós vamos ter satisfação e o Senhor nos dará graça, o Senhor nos dará, aleluia, providências divinas nos momentos em que nós também precisarmos de uma ajuda extra. O Senhor nos dará sempre uma direção, mas nós nunca podemos sair do alvo, do foco. Vou ler uma palavra aqui que está falando em Mateus. Eu não ia ler essa palavra, mas ela também está me direcionando, né? Juntamente com essas palavras que eu já acabei de ler, que fala assim, Mateus 6:19: não ajunteis tesouros na terra. Muitas pessoas, elas querem somente ter, ajuntar, adquirir, né? Não que isso seja errado, nós podemos, né, trabalhar para que nós tenhamos uma velhice, né, sossegada, abençoada, para que nós venhamos ter, né, uma velhice folgada, que não venhamos depender muitas vezes das pessoas. Mas a palavra do Senhor está falando, não pensais em ajuntar somente tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muitas vezes o nosso coração está mais, né, nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, aleluia, do que, aleluia, nas coisas de Deus, em colocar Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas, né? Muitas vezes eu tenho visto o Senhor ter me mostrado, e talvez por isso hoje o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. Eu tenho visto pessoas desesperadas, sem paz, correndo atrás do vento e não adquirindo nada, e sendo roubado na sua fé, roubado, né, da presença de Deus, roubado, simplesmente saqueado pelo inimigo porque está correndo atrás do vento. Né? Nós temos que trabalhar, eu também trabalho, né? Mas eu tenho o meu tempo, eu não abro mão do meu tempo de cultuar a Deus quando eu posso, eu não abro mão. Nós temos que ter sabedoria para não ficar correndo atrás do vento. Aleluia. Também gostaria, para terminar essa mensagem, Provérbios 30, não, acho que não é Provérbios 30. Aleluia, 7, 8. Isso, Provérbios 30, 7. A partir do versículo 7 diz assim: duas coisas te pedi, não me negues antes que eu morra. Provérbios, né? Aleluia, Salomão falando, aleluia, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, aleluia, não me des nem a pobreza, aleluia, nem a riqueza, aleluia, mas mantém-me do pão da minha porção acostumada, aleluia. Aleluia, estava falando, não deixa que eu seja pobre, demasiadamente pobre, e nem também tão rico, né? Mantém-me na minha porção, aleluia, acostumada. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, aleluia, de farto, de tão rico, aleluia, eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Ou que empobrecendo não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, que nós venhamos pedir para o Senhor a porção que Ele tem para a nossa vida, a porção diária que Ele tem para nós, né? Aleluia. Para que a gente não venha negar o Senhor, nem na pobreza, aleluia, e nem também, né, na riqueza, porque o Senhor é aquele que nos prospera. E prosperidade não só fala de dinheiro, de riqueza, mas fala daquilo que Deus, a palavra de Deus diz que Ele dá aos seus até quando dorme. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Então, nós somos ricos, aleluia, muitas vezes daquilo que o dinheiro nem pode comprar. Nós temos a salvação, nós temos a nossa família, nós temos a nossa casa e o Senhor não tem deixado nos faltar nada. Mas, aleluia, esse Provérbios, ele é muito maravilhoso porque ele fala assim, aleluia, para que porventura de tão farto, né, que eu venha ter tudo, que nada me falte, aleluia, e eu vou dizer, aleluia, quem é o Senhor? Porque eu nem preciso de Deus, eu tenho tudo, aleluia, e nem acaba se lembrando de quem é Deus, de quem é o Senhor, ou também de tão pobre, né, de tanta escassez, eu não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, que nós venhamos pedir sabedoria na manhã deste dia para o Senhor, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê saúde, né, força, aleluia, para nós trabalharmos, para nós adquirirmos, para nós possuirmos, mas para que nós venhamos, aleluia, aleluia, ter uma medida, né, ter sabedoria, ter prudência, para que a gente não venha correr atrás do vento, né? Correr atrás daquilo, né? Que a ferrugem vai roer, que a traça vai comer, porque o Senhor quer nos abençoar, mas acima de tudo, o Senhor quer que nós estejamos na Sua presença. Aleluia, aleluia. Buscai o Senhor, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor acrescentará, né? Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que conhece a nossa necessidade, mas nós temos que vigiar, né, para que nós não venhamos ser pessoas, né, ambiciosas demais, egoístas demais, sermos como essa sanguessuga, sempre querendo mais e mais, e ser pessoas insaciáveis, sempre insatisfeitas, que nunca tá contente com nada, que nunca o que o Senhor nos dá, né, tá bom. É isso que o Senhor está falando nessa manhã. Que nós possamos nos apropriar dessa palavra e que o Senhor continue falando ao coração de cada um, né? Revelando mais essa palavra ao coração, ao nosso coração, né? Para que nós não venhamos correr atrás do vento. Um certo dia o Senhor me deu um sonho anos atrás. Aleluia, eu correndo atrás do vento. Então essa palavra é uma palavra que Deus já ministra na minha vida há muito tempo, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus esteja ministrando ao teu coração. Aleluia. Aleluia. Para que você tenha sabedoria. Sabedoria. Aleluia. Até para obter, até para comprar, até para fazer, até para trabalhar, né? Que se até Jesus ele descansou, né? Jesus descansou, nós também temos que descansar, nós não temos que trabalhar, né? Ai, tenho que trabalhar de domingo a domingo, né? De segunda a segunda, e eu não posso descansar, e eu não posso ter um lazer, e eu não tenho tempo nem sequer de ir para a igreja mais. Aleluia, de cultuar o Senhor. Aleluia, então essa não é a vontade do Senhor. Aleluia, porque o Senhor é o provedor, o Senhor é aquele que nos ajuda em tudo. O Senhor
é aquele que a sua palavra diz que ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Aquilo que faltar, o Senhor suprirá. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para as nossas vidas nesta manhã. E desde já, se você puder compartilhar essa palavra, dá o seu like aqui no nosso canal, né? Em nome de Jesus. E que o Senhor continue falando, né? Durante todo esse dia aos nossos corações, né? Que nós venhamos nos examinar a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Será que nós estamos correndo atrás do vento muitas vezes? Nos desesperando, sendo ansiosos demais, cobiçosos demais, né? E não estando satisfeitos, aleluia, com aquilo que o Senhor já tem nos dado? Fica essa mensagem para amanhã deste dia, amém? Agradeço a oportunidade, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua despensa, tudo que diz respeito à sua vida, que o Senhor esteja guardando a sua entrada, a sua saída, que o Senhor, aleluia, te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti o Senhor te dê a paz. Um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.